Nós te agradecemos mais uma vez essa tarde, Senhor, de estar na tua presença, de estar, ó meu Deus, glorificando, exaltando, magnificando o teu santo nome, porque o Senhor é digno de honra e de glória, meu Deus. A tua palavra diz que todo homem é mentiroso, mas tu és fiel e verdadeiro. A tua palavra diz que todo homem ele se tornou espírito vivificante, com vida depois da tua ressurreição, meu Deus. Nos deixa nessa tarde aqui sempre felizes, o Senhor sempre deixa nós felizes, porque o teu Espírito habita no nosso Espírito. Muito obrigado pela vida dos irmãos aqui que está aqui com fôlego de vida para te adorar, para te buscar, para entender a tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Amém e amém. Graça e paz a todos os irmãos aqui. Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz aí? Quem está feliz? Quem está feliz? Quem está feliz com Cristo? Quem está? Amém. Todos estão felizes com Cristo, né? Queremos agradecer aí os irmãos aí do canal, né? Antônio Oliveira 080, né? Esse canal abençoado aí que está estendendo por todo o Brasil, até, né? Está indo até longe, fora já do Brasil. Isso é bom demais. Compartilha, né? Esses vídeos, né? Com o seu vizinho, com o seu colega, comenta, né? Deixa, né, o seu like aí, né? Se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando para pregar essa mensagem da graça de Deus. Amém, queridos? Abençoados do canal, abençoados que estão aqui nessa tarde, eu quero fazer uma correção aqui nessa tarde em 2 vídeos que a gente gravou. E nesses 2 vídeos, eu disse nesses 2 vídeos que a antiga aliança nós entendemos como os 42 livros. Mas não é 42, irmãos, é 52. Eu errei, né, por 10 ali. Perdão os irmãos aí do canal, perdão os irmãos, né? Mas nós que conhecemos a graça, entendemos a graça, vemos a antiga aliança como 52. E nós temos as cartas de Paulo como 14 cartas. Amém, queridos? E nessa tarde, nós vamos falar nesse vídeo, né, entendendo as cartas de Paulo. Irmão, é muito maravilhoso, vai ser uma bênção aqui para todos os irmãos. Há quem dera que todos tivessem uma caneta, né, um papel na mão para anotar, porque a gente só vai aprender, meu irmão, só vai aprender, minha irmã, né? Muito obrigado aí vocês do canal aí que estão comentando, né? Estão compartilhando, isso é maravilhoso. Esse evangelho está estendendo a todo mundo. Entendendo as cartas de Paulo. Para entender as cartas de Paulo, nós precisamos ir nas profecias, irmão. Se nós não for nas profecias, nós não vamos entender a carta de Paulo. Eu sempre falo isso aqui com os irmãos. Nós temos que ir nas profecias para entender as cartas de Paulo, né? E vamos lá para a Bíblia. Você que gosta de abrir o seu celular aí, né? Quero pedir aos irmãos também aí que, né, tome cuidado com o seu celular para não tocar na gravação, né? Deixa ele vibrando. Amém, queridos? Então vamos lá para profecias. Vamos lá para profecias. É claro que eu não vou entrar no Jesus de Nazaré, não. Eu vou entrar nas profecias que já está escrito no livro já de Isaías. Desde então eu quero que os irmãos abrem aí, né? O livro de Isaías 42:6. Livro de Isaías 42:6, para nós começar a entender as profecias, né, que levou depois Paulo a se converter e começar a pregar ao gentio, né? 42:6, os irmãos que achou pode ler. Eu sou o Senhor e chamei em retidão, segurei firme a sua mão, e eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Olha só, tá vendo? Então aí já tem uma profecia, Vamos lá para Isaías 49:6. Isaías 49:6 tem várias profecias, irmão. Porque só existia 2 povos, né? O judeu, chamado hebreus, e o gentio. Só 2 povos, lei e graça. Para os irmãos entenderem, entendendo as cartas de Paulo. Vamos lá nas profecias. Isaías 49, versículo 6. Disse mais: pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para ser a minha salvação
até a extremidade da terra. 22 agora, versículo 22, do mesmo capítulo. Vamos lá, vamos entender as profecias. Assim diz o Senhor: eis que levarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Amém, querido. Nações ali, gentios. Então, vamos lá então para Isaías 59, 21. Tudo profecia, irmão, concernente ao gentio. Nós vamos entender as cartas paulinas. Primeiro, as profecias. Isaías 59, versículo 1. 1 ou 21. 21, perdão. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca de seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Amém. Agora vamos lá para Jeremias 10, 2. Jeremias 10, 2. É muita profecia concernente aos gentios, viu, irmãos? Deus tinha um plano maravilhoso para o gentio. Vamos lá. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Nações gentil. Está falando do gentil também. Irmãos, aí está a profecia, né? A profecia é muitos lugares que a gente vai ler sobre profecia. Eu estou dando uma pincelada mais ou menos nas profecias. Nós sabemos que os gentios abençoados, eles eram afastados da comunidade de Israel, eles eram estranhos às alianças, eles não tinham compromisso com Deus, estava sem Deus no mundo, como diz a Bíblia, né? Eles eram um povo separado, tanto que Jesus, quando ele deu ordem para os seus discípulos, capítulo 10 de Mateus, ele deu ordem para os discípulos: olha, não irei à terra da gente, do gentio, e não entrei em cidade samaritana, a partir do capítulo 5, do capítulo 10 de Mateus, está escrito isso. E por que Deus tinha um plano com o gentio? Porque as profecias do Jesus de Nazaré, que tem nos livros do Messiânico, livro messiânico Isaías, né, Jeremias, tantas profecias do Jesus de Nazaré, o Jesus de Nazaré era só para salvar o povo da lei, tirar os que estavam debaixo de maldição e trazer o que? A salvação eterna ao gentio. Porque Deus, ele falou em Isaías 45, 17, né, que ele traria uma salvação eterna para o povo de Israel, né, e ninguém seria envergonhado por toda a eternidade. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele tinha um plano elaborado para Israel e salvaria um povo que não tinha compromisso com ele pela graça de Deus. Mas para isso ele tinha que escolher alguém. Quem era que ele ia escolher, né, para trazer essa palavra ao gentio? Certamente uma pessoa que conhecia totalmente a Bíblia, principalmente os livros de Torá, os Pentateucos. E quem é que conhecia tanto assim? Um homem chamado Saulo. Ele era instruído aos pés de Gamaliel, né? Então ele entendia tudo da lei, irmão. Um homem chamado Saulo. Só que ele era perseguidor aos cristãos. Por quê? Ele entendia na sua mente, com sua mente ainda cauterizada, porque ele estava servindo mais ao homem, e servindo ao homem, ele pensava que estava servindo a Deus, né? Fazendo a vontade do homem, fazendo a vontade do judaísmo, dizendo ele que servia a Deus. Não, mas ele não servia a Deus, até Jesus ressuscitado aparecer para Paulo. E isso, irmão, é maravilhoso. Quando Jesus ressuscitado aparece para Paulo, começa ali a salvação do gentio. Começa ali o entendimento do gentio. Começa ali todo o caminho traçado, né, que Deus elaborou lá nas profecias da antiguidade, 700, 800 anos antes de Cristo formar carne, morrer, ressuscitar e salvar o gentio pela graça. Nós vamos entender agora. Vamos lá para Atos capítulo 13, vamos ver o que Paulo falou. Vamos ver o que Paulo falou. Mas antes dos irmãos lerem ali, Atos 13,
deixa eu fazer aqui um resumo. Vamos na conversão de Paulo. No capítulo 9 de Atos, no versículo 15, Paulo se converte ao Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitado, né? Paulo era judeu, né? Paulo estava fazendo a vontade da lei e Paulo obedecia o quê? O judaísmo. Paulo tentava obedecer ao judaísmo, mas quem só obedeceu ao judaísmo, né, e não teve um pecado foi o Jesus da carne, o Jesus de Nazaré. E Paulo, como ele perseguia muitos cristãos, né, que servia ao Jesus de Nazaré, precisou o Cristo ressuscitado aparecer a Paulo no caminho de Damasco. No capítulo de número 9, diz que quando ele apareceu para Saulo, irmão, ele cai por terra. Muitos pregadores dizem que foi do cavalo, mas a Bíblia não diz que é do cavalo. Paulo caiu por terra, né? Não se sabe se ele estava no cavalo ou se estava em pé, mas ele caiu. E ele se converteu, né? Se converteu a Cristo Jesus, o nosso Criador. Então, irmão, quando Paulo se converte na igreja primitiva. Paulo foi batizado por Ananias, capítulo 22 de Atos, né? Paulo foi batizado ali e depois Paulo começou, né, a pregar do jeito que a igreja primitiva pregava. Quem pregava, né, na igreja primitiva? Pedro, Tiago, João, os apóstolos vivos da era cristã lá, antes do ano 70, né? Então quem estava pregando para a igreja primitiva? Era Pedro, Tiago e João. E Paulo, quando ele se converte, ele também começou a pregar a Cristo. Só que Paulo começou a pregar uma graça remediada, uma graça mesclada entre graça e lei. E não podia acontecer isso, porque Cristo já tinha ressuscitado, irmão, e já tinha tirado 100% a maldição da lei. Porque Paulo diz no capítulo de número 3 de Gálatas 10, porque ali era maldição, ele se fez maldito. Todos que querem estar debaixo da lei estão debaixo de maldição. No versículo de número 10 do capítulo 3 de Gálatas. Então quando Paulo se converte, Paulo ainda fazia a vontade da lei, né? Porque ele se converteu, né? Como se diz, a graça de Deus, mas a mente de Paulo estava ainda no judaísmo. Só que no capítulo 22 de Atos, versículo 17, Paulo entra no templo, está orando, Paulo ali orando ao Senhor nosso Deus, e ele está orando. Só que Deus falou, olha, eu preciso tirar Paulo dessa situação, eu preciso tirar, né, a espiritualidade do judaísmo na mente das pessoas, principalmente do meu filho Paulo, que está aí orando, levar ele ao paraíso, levar ele ao céu, converter ele à graça, que é a minha ressurreição, que eu tirei ali da lei, porque a conversão de Paulo, irmão, foi uma bênção. Por quê? Porque Paulo entendeu toda a ressurreição de Cristo. Paulo é levado ao céu, Paulo se converte, é levado ao céu ali orando. O próprio Cristo arrebatou ele, levou ele ao terceiro céu, 2 Coríntios capítulo 12, e Paulo ouviu palavras inefáveis nesse capítulo número 2, 2 Coríntios 12. E Paulo ouviu palavras inefáveis que ao homem não estava listo a falar. E quando Paulo desce ali na sua conversão, espiritualmente falando, Paulo já estava o quê? Convencido que ele era totalmente aquele que ia trazer a graça de Deus. Só que Paulo começa, quando ele desce do céu, irmão, ele começa a entrar nas igrejas primitivas, que tinha as reuniões mais os rudimentos alimentares que era da lei, estava totalmente tomado dos rudimentos dentro desse lugar. E Paulo, ao se converter nisso aí, e entender a graça, os benefícios da cruz, ele começa a pregar contra a lei. Ele começa a fazer o povo entender que a lei era uma maldição, que a maldição tinha sido tirada no corpo do Jesus de Nazaré. Ô, irmão, quando eu entendo isso é maravilhoso demais. Isso é glorioso demais. E nós não podemos, né, mesclar a graça. A graça ela tem que ser 100%. Você tem que ter fé nesse Criador, né, que é Pai do seu Espírito, do meu Espírito, do nosso Espírito, e entender que nós vivemos o quê? Pela fé, sem as obras da lei. Porque as obras da lei, ela é maldição, ela se torna maldição na mente, cauteriza, congela, e você não enxerga o Cristo, o seu Criador, que é Pai do nosso Espírito. Isso é maravilhoso. Agora, quando Paulo volta do céu, olha o que é que Paulo começa a falar. Vamos entender?
Olha o que Paulo começa a falar. Atos 13. Vamos entender isso aí? Vamos entender. Olha Paulo lembrando das profecias de Isaías, de Jeremias. Olha Paulo, o que ele cita. Atos 13, 46 a 48. Os irmãos que achou, pode ler bem alto aí. Atos 13. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: importante que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregar a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios, porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim que tu leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvir essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor, e todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Amém, irmãos? Paulo foi escolhido para a luz do gentil. Então a profecia segue avante. Olha Paulo citando, né, as profecias. Porque Paulo, irmão, por ele ser um judeu convertido ao farisaísmo, Paulo lia muito o livro de Isaías, o livro de Jeremias, Daniel. Paulo era entendido dos Pentateucos, da Torá, irmão. Nossa, Paulo cita isso em Hebreus, no capítulo 8, versículos 6 até o 10. Ele cita o livro de Jeremias, as alianças. Paulo cita, né, o Romanos capítulo 4, sobre a fé. Paulo cita vários livros dos Pentateucos, da Torá, para entender a ressurreição de Cristo e os benefícios que ele recebeu na sua mente, para entender 100% espiritualmente sobre a graça. Olha o que ele fala agora. Vamos lá. Vamos ver o que Paulo fala agora. Vamos lá em Romanos 5.1. Romanos 5.1. Entendendo as cartas de Paulo. Os irmãos podem entender o seguinte: as cartas de Paulo é a nova aliança, é a ressurreição de Cristo, é os benefícios. Através desses benefícios você passa a entender que você não precisa mais servir o homem, você não precisa, né, ir mais ao sacerdote. Cristo é o nosso pastor, Ele é o Cristo Redentor, Ele que é o nosso Criador. Então só Ele comanda e manda no nosso espírito. Amém, irmão? Vamos lá. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, justificado o quê? Pela Ó, fé. Paulo já falando. Vamos entender as cartas aí. Agora, Romanos 11:13. Vamos ver o que Paulo se auto-otorgou para ele mesmo, o que Deus deu para ele. Vamos ver o que Deus deu para ele aí, nesses primeiros versículos que nós estamos lendo. Vamos lá, Romanos 11:13. Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Amém. Ele exalta o que, irmão? Apóstolo do gentil exalta o seu ministério. Irmão, só para os irmãos entender agora. Por que Paulo falou isso? Vamos lá para Gálatas capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Vamos lá, os irmãos aí. Gálatas 2, versículo de número 9. Vamos entender isso aí. Abençoado com toda a sorte de bênção. Vamos lá. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos Circuncisos. Olha, irmão, olha o que Paulo diz em Gálatas aí. Pedro, ele ia pregar para quem? Os da circuncisão. E Paulo, os da incircuncisão, ao gentil. Então, Deus, ele ortoga essa lei, né, maravilhosa dentro da mente de Paulo, que ele era o apóstolo e luz do gentil. Entendendo as 14 cartas de Paulo. Vamos lá, versículo 1 Timóteo 2,7. 1 Timóteo 2,7. Aqui é Bíblia, viu, irmãos? Aqui é Bíblia, não tem enganação. Se os irmãos pegar e escrever tudo, você vai ler em casa, depois você vai ver que a realidade é essa. Não tem, né, como enganar aqui. Vamos lá, 1 Timóteo 2,7. Para isso fui designado pregador e apóstolo mestre da verdadeira fé. Aos gentios, digo-lhe a verdade e não minto. Olha só que maravilha.
Olha só o que Paulo fala depois que ele desce do céu. Vamos lá, irmão, agora entender 2 Timóteo 1, 10, 11. Vamos lá? 2 Timóteo 1, 10, 11. Vamos ver o que Paulo falou aí Que é também? manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu na morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Olha só que maravilha, irmão. Que maravilha. Lembrando aqui os irmãos, e guarda isso na mente, porque isso é pré-bíblia. Paulo escreveu 10 cartas às igrejas. Paulo escreveu 4 cartas a ministério. Quem era o ministério? 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? E Tito, e depois o que? Filemon. 4 cartas ministeriais, 10 interessadas da igreja e 4 ministeriais. É para vocês, os irmãos, entenderem isso aí no canal e entendendo nossos irmãos aqui. Quando Paulo escreve às igrejas, né? Irmão, é muito glorioso você entender isso. Ele está falando do Cristo ressuscitado, dos benefícios, mas também ele escreve a Timóteo, meu filho, Timóteo, chama Tito, meu filho. Né? Isso é lindo de ver isso aí. Ele tinha uma consideração muito grande para quem não voltava para trás da graça. Né? Não voltava para trás. Por quê? Porque ele entendeu que os irmãos entenderam a graça 100%. E se esses irmãos entenderam a graça 100%, não tinha como eles voltar para trás. Só volta para trás, irmão, quem não entende a graça 100%, porque não é eleito, não é chamado. E todo aquele que não é eleito e não é chamado, ele resmunga. Ele não vai ficar, ele vai voltar para trás. Por quê? Porque ele está convertido ao homem, não ao Criador. Quando ele está convertido ao homem, ele tem dúvida dessas cartas. Por quê? Porque ele não é eleito, ele não é chamado. Graças a Deus que aqui tem um grupo que é eleito, que é chamado, está todo mundo na reunião aos domingos. Por quê? Porque você entendeu a graça 100%. Porque você já não serve mais a homem. Você não serve mais a homem. É a Cristo, nosso Criador, meu irmão. Então, é maravilhoso entender isso. Agora, vamos entender. O que Paulo falou, né? Que ele recebeu essa graça 100%. Vamos ver o que ele falou agora de mais sério. Vamos entender as cartas, irmão. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 10 e 11. Quem achou pode ler. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Pode colocar outro fundamento, irmão? Não. A não ser a ressurreição de Cristo? Não pode, não podemos, irmão. Se eu volto ao Jesus de Nazaré, opa, o fundamento vai cair. O fundamento foi edificado sobre areia. Vamos ver o que acontece quando o fundamento é edificado sobre areia. Vamos ver? Mateus 7. Vamos ver o que acontece. Mateus 7, versículo 24 e 25. Vamos ver? Vamos ver o que acontece? Olha. Portanto, quem ouve essas minhas palavras, Mateus 7, né? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram conta de que aquela casa, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Na rocha. Quem está alicerçado na rocha aqui? Amém. Glória. Alicerçado na rocha, quem é? Cristo, nosso Criador. Nós somos espírito e todo espírito obedece a quem? Ao seu papai. Oh, irmão, isso é muito glorioso, isso é muito maravilhoso. Lê o versículo 25 agora, irmão. Vamos lá, o que acontece? Quem edifica sua casa sobre a areia? Vamos lá. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta que aquela casa, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Na rocha, continua agora.
26. 26, vamos lá. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Ô, irmão. Volta lá em 1 Coríntios de novo. 1 Coríntios 3. Vamos lá, 10 de novo. Vamos ver. Eu, irmão, eu gosto demais disso aí, tá? O que Paulo recebeu é coisa gloriosa. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, Peraí, irmão, peraí, só um minutinho. O segundo a graça de Deus que me foi outorgado. Olha só, irmão. Olha só o discernimento. Vai, continua, irmão. eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Ah, maravilha de Deus. Veio, irmão, quem está construindo aqui o alicerce? Alicerçado na rocha aqui, diga amém. Quem é o alicerce? O nosso Criador, porque nós somos espírito, né, revestido de carne, e a nossa carne vai descer ao pó, o nosso espírito vai seguir a Deus, e lá vai ser só glória, né, irmão Antônio? Vai ser maravilha, né, Maria? Vai ser só glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Agora vamos entender. Eu estou passando aqui para os irmãos entender uma coisa. O que eu estou passando é baseado e fundamentado nas cartas de Paulo. Claro que nós já lemos a profecia. Agora, esse versículo que eu vou ler aqui vai trazer uma confirmação a todas as 10 cartas, né, de Paulo. A igreja, sem as ministeriais. Depois nós vamos entender isso aí. Vamos lá. Romanos capítulo 11, versículo 6. Vamos entender que Paulo ele dá ultimato nesse versículo para os irmãos romanos entender sobre a graça de Deus. Era o fundamento, era o alicerce. Ele foi como se diz, escolhido, né, e foi outorgado a pregar como pregador, como ministro, como mestre, como apóstolo. Ele se fundamentou no nosso Criador. Vamos lá, Romanos 11, 6. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse a graça, deixaria de ser graça. Lê de novo, irmão. Maravilha. Porquanto, se é pela graça, já não é ou é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Se tiver obra, o que acontece, irmão? A graça é anulada. Meu Deus, irmão Antônio. Se tiver obra, a graça... Mas, irmão, olha o que é obra? Os irmãos, já falei muito aqui o que é obra, né? Mas não vou entrar agora, mas porque nós estamos entendendo as 14 cartas de Paulo. Agora, eu não vou estender muito, irmão, que é muito profundo. Eu estou dando uma pincelada sobre essas cartas, que é profundo, tá? Irmãos, deixa eu ler o próximo versículo, que é bem importante. Vai, pode ler, menino. Ele falou, né, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Sim. E se fosse a graça, já não seria graça. Sim. Quer dizer então, o que quer dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. O gentil... Os demais foram endurecidos. Isso! O gentil, os eleitos, irmão. Porque a graça chegou ao gentil. Só para os irmãos entenderem. Vamos ler Efésios. Agora, Efésios capítulo... Nós já lemos de Romanos 11, 6. Vamos ler Efésios para entender o gentil, para entender as cartas. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos entender? Quem era o gentil? Quem eram eles? Qual é a prática deles? Vamos entender aí agora? O que Paulo falou? Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e o que? Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha só, irmão. O que o gentil era? Ninguém. Né? O que é uma pessoa afastada da comunidade de Israel? Irmão, quando uma pessoa estava leprosa em Israel, as pessoas se afastavam daquele leproso. Ele ficava afastado.
É a mesma coisa que o gentil ali sem Deus. Não tinha Deus no mundo, estava afastado, o pessoal não dava mínima para o gentil. Mas Deus, quando Deus ele não olha para a aparência. Deus não olha para a aparência do homem, não, irmão. Porque se ele orasse para a aparência do homem, ele não tinha escolhido Davi, né? Tinha escolhido lá os irmãos de Davi, que era todo bonitão, fortão, mas Davi estava lá, pastoreando as ovelhas, todo sujo. Quando ele chega, é aquele ali, ó. Mas aquele ali está todo sujo, todo... Deus não olha para a aparência do homem. Deus não olhou para a aparência do gentil, simples, né? Que o próprio Cristo, ele veio pregar para quem? Para os que estavam debaixo da lei. Né? Se ele estava debaixo da lei, por que que ele dá ordem aos discípulos de não entrar na terra da gente, do gentil? Mas não era para pregar o evangelho a toda criatura? Por que que Deus escolheu o povo? Por aí você tira, irmão, que a tradição religiosa engana as pessoas. Engana as pessoas. A tradição religiosa engana as pessoas. Mas não era para pregar o evangelho a toda criatura? E por que que o gentil não podia ouvir sobre o reino de Deus? Porque Deus só veio trazer o reino de Deus para quem estava embaixo da lei. Olha o entendimento, irmão Antônio. Deus só veio trazer o reino de Deus para quem estava debaixo da lei, debaixo de maldição. E o reino de Deus era o Espírito Santo. Cristo ressuscitou, o Espírito de Deus começou a habitar dentro do homem e fazer ele entender totalmente a graça de Deus. Um foi Paulo, que foi escolhido para entender essa graça. E ele começa a pregar ao gentil. Isso aí é maravilhoso. Mas, e Paulo, qual era a mensagem de Paulo então, irmão? A mensagem de Paulo é fundamentada o quê? Na ressurreição de Cristo. O curioso, vamos lá, capítulo 20 de Atos. Vamos ver. Vamos ler primeiro, depois eu vou explicar algo ao irmão sobre esse versículo. 20 de Atos, versículo 24. Para os irmãos entenderem. Entendendo as 14 cartas de Paulo. Vamos lá. Os irmãos, o senhor pode ler. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmão, pregar é uma coisa, dar testemunho é outra coisa, né, irmão? Não é verdade, irmão? Pregar é uma coisa, ser mestre é uma coisa, agora dar testemunho é outra coisa. É a mesma coisa que eu viesse aqui e chamar os irmãos para vir dar um testemunho aqui que se converteu à graça de Deus, conheceu o Criador agora, né? Agora o sacerdote humano manda mais em nós. É testemunhar desse grande amor de Deus, porque ele é eterno, ele é infinito. Então, irmão, Paulo, ele testemunhava da ressurreição de Cristo e pregava sobre o juízo que viria sobre o judeu que não aceitaram a Cristo, que não aceitaram, né, a graça, que não aceitaram. Paulo advertia os gentios que se convertia à graça, e toda a exortação de Paulo, ele pregava sobre o juízo que viria sobre o judeu, sobre aquelas pessoas, né, que não aceitaram a Deus. Como diz, se o gentil estava afastado da comunidade de Israel, afastado, né, as alianças, estranhas alianças, se Jesus salvou o gentil pela graça, que juízo que viria para o gentil, se ele acabou de salvar o gentil pela graça? Não tinha juízo para o gentil. O juízo seria para o quê? Para o judeu que não receberam o nosso Criador. Então, irmão, o que Paulo testemunhava? Da graça de Deus. Paulo testemunhava da graça de Deus e advertia os irmãos, e exortava os irmãos, ensinava os irmãos, principalmente Timóteo, principalmente a Tito, principalmente a Filemão, sobre o juízo de Deus que viria em Jerusalém. Porque estava baseado em quê? Em Lucas 19, onde Jesus sobe nas montes das oliveiras, sentado no jumentinho, olha para a cidade, chora e profetiza. E essa profecia, na era 70, no ano 70 lá, da era cristã, acontece a devastação de Jerusalém, a queda do templo, mais de 1 milhão de judeus foram mortos à espada, irmão. Esse era o juízo que Paulo pregava. Só que ninguém acreditava no juízo. Irmão, Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele formou, né? Ele avisou, ele profetizou e cumpriu. Não existe profecia para o futuro.
A profecia para o futuro, irmão, só formou na aliança eterna. Essa é transcendental, transcende, ela é eterna. É por isso que nós temos que testemunhar dessa graça, da aliança eterna. E essa aliança eterna faz com que nós venhamos a reverenciar e crer verdadeiramente nesse Criador que é Pai do nosso espírito. Isso que é importante nós entender. Então, irmão, quando Paulo, né, ele se converte ali, há um bálsamo sobre a vida de Paulo, irmão. Meu Deus do céu, há um bálsamo. Por que nós não entendíamos isso? Porque nós estávamos limitados a ler as cartas de Paulo, né, irmão Alvindo? Nós estávamos limitados porque estava obedecendo homens, obedecendo livros, obedecendo instituição, estava limitado. Mas como nós começamos a ler as cartas paulinas, entendemos que a ressurreição de Cristo foi um ato lindo, maravilhoso como gentil, salvou eles pela graça, nós viemos agraciado com toda sorte de bênção, né? Selado com o Santo Espírito, Efésios 1, versículo de número 13, nós viemos já selado com o Santo Espírito. Olha só, irmão, Deus salva o gentil pela graça e nós viemos abençoados com o nosso Espírito. Mas a cartilha da lei não fala isso. Não fala isso, não fala. Se falar, né, irmão, acaba aquele tal de carvão, né? Não pode falar, não pode. Então, tem que falar, né, irmão? Tem que falar. Nós aqui tem que falar, né? Tem que falar. Então, isso aí é muito importante você entender isso aí. E o curioso, agora nós vamos, daqui a pouco eu estou terminando. Para entender as cartas de Paulo, até Pedro falou sobre as cartas de Paulo. Quando eu vi isso, falei, nossa, o que Pedro falou sobre as cartas de Paulo? Vamos lá, irmão? Vamos entender? A ponto difícil de entender. Opa, o homem já está afiado, ó. 2 Pedro 3, 15 e 16. Vamos ver? Vamos ver, entender isso aí. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade. Segundo Pedro 3, 15 e 16. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também os demais, com as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha só o que Pedro falou, irmão. Engraçado que Pedro fala assim, ele escreve as mesmas coisas em todas as suas cartas, em todas as suas epístolas. Não é isso que ele fala? Isso. Que Pedro fala? Mas será que Pedro leu as epístolas de Paulo? Irmão, E ele ainda chama o povo de ignorante que não entende, né? Que eles não conseguem entender ainda. Irmão, ele fala... Ó, irmão, grava esses versículos, pelo amor de Deus, irmão. Grava isso. Foi Pedro que falou. Olha que Pedro era um homem que Jesus considerava muito ali, andando com Jesus de Nazaré. E quando Pedro fala isso, mas será que Pedro leu as cartas de Paulo? Não, irmão, era o testemunho. Não estava canonizado as cartas de Paulo ainda. Era o testemunho de Paulo, o que Paulo falava. Ei, irmão, quando eu entendi isso, e ele falou assim, ele escreve as mesmas coisas nas todas as suas cartas. O que é que ele escreve? A longanimidade do nosso Senhor. Irmão Leomar, e ele fala assim que, além disso, dele ser ignorante, aquelas pessoas que não conseguem entender as cartas de Paulo, e ainda faz complicação ainda nas outras. Complica, né? Pedro chama de ignorantes, né? Ignorantes. As demais escrituras, mais livros. Isso, mais livros. Então, se não entender as cartas,
as outras, É, os faz outros confusão. livros, faz confusão. Temos que entender, cara, Eu acho que Pedro chegou a ler a escrita de Paulo mesmo, pelo que está escrito. pelo que está escrito. É. Vai, lê para nós aí, lê Aqui, aí. ó, falando disso em todas as epístolas. Em todas as epístolas, tá? Já tinha lido, não estava canonizado, mas estava escrito as Estava cartas. escrito, canonizado, mas estava escrito. Então, Paulo andou 15 dias com quem? Com Pedro, não é isso mesmo? Pedro andou 15 dias com Paulo e Paulo pregava ali, irmão, a graça que Pedro assim, nossa, eu tenho que sair dessa circuncisão, eu tenho que conhecer essa graça por completo, porque eu estou pregando circuncisão e Paulo circuncisão, que negócio é esse? O negócio não era com Pedro, o negócio era com Paulo, irmão. Pedro foi otorgado a circuncisão. E ao judeu, o que era? As obras da lei. Né? Tanto que no capítulo 2 de Atos, o que Pedro faz lá? Versículo 37 e 38. Pedro batiza as pessoas para o arrependimento dos seus pecados. Olha, Pedro não tinha entendido a ressurreição de Cristo, não. Que a ressurreição de Cristo era a aniquilação do pecado. O pecado foi aniquilado. O pecado que era a transgressão da lei. 1 João 3,4. Então, Pedro não entendia a graça ainda. Quando ele anda com Paulo, irmão, depois ele começa a escrever algo sobre Paulo. Engraçado que ele fala nessa mensagem aqui, Pedro fala assim, olha, Paulo, engraçado, nas suas cartas ele falava a uma só língua. Aí eu fui buscar na Bíblia, irmão. Qual era a saudação de Paulo com as igrejas e com os seus 4 ministérios? Qual era a saudação de Paulo? Algum irmão aqui sabe falar qual era a saudação de Paulo? Graça e paz, eleitos. Graça e paz. Mas, irmão, então você tem que mostrar na Bíblia, nas 14 cartas. Vamos mostrar na Bíblia, das 14 cartas, essa saudação. Graça e paz seja com o vosso espírito. Graça e paz seja convosco. Vamos mostrar em todas as 14 cartas essa saudação de Paulo. Vamos lá? Primeiro livro, vamos sequência. Romanos, capítulo 1, versículo 7. Já estou terminando, viu, irmão? Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serem santos, graça e paz a vós, da parte de nosso Deus e da parte de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! 1 Coríntios, irmão, 1:3, vamos lá? Vamos lá, 1 Coríntios 1:3, vamos entender essa saudação de Paulo em toda a sua carta. Foi Pedro que falou, irmão. Graça e paz, vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, graça e paz, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo... 2 Coríntios 1:2, vamos lá? 2 Coríntios 1:2. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Vamos lá para Gálatas 1:3. Olha só, entendendo as 14 cartas de Paulo. Graça e paz da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha! Efésios 1:2. Vamos lá? Vamos lá, irmão. Efésios 1:2. Graça a vós e paz da parte do nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para Filipenses 1:2. Vamos lá, vamos entender? Graça e paz a todos aí do canal, a todos que vão assistir esse vídeo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para Colossenses 1:2. Vamos lá, Colossenses 1:2. Aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 1:1. Vamos lá, irmão. 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo, 1 Tessalonicenses 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus, Glória! nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Vamos entender as 14 cartas. Qual era a saudação de Paulo? Qual era, irmão? Graça e paz. Vamos lá. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos completar 10 igrejas. Hebreus, capítulo 13, versículo 25. Vamos lá, vamos entender? Hebreus, olha só como é que Paulo também escreveu Hebreu. Ele está falando a mesma língua. A graça seja com todos vós. Graça seja com todos vós. Paulo escreveu Hebreu, sim ou não?
Sim, irmão, nós acreditamos que foi Paulo. Agora eu vou dar um estudo mais profundo sobre isso aí. Vamos entender agora os 4 ministérios. Paulo também saudou esses 4 irmãos aí do ministério. Vamos lá? 1 Timóteo 1:2, vamos lá? Vamos entender? E Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que maravilha! Vamos lá, 2 Timóteo 1:2. Vamos lá? 2 Timóteo 1:2. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz por parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Vamos lá para Filemão 1:3. Filemão 1:3. Vamos lá. Graça e paz a todos. Olha a saudação de Paulo, irmão. Tem na Bíblia, filho? Tem na Graça Bíblia. e paz a todos vós, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Vamos lá para Tito 1:4. Tito 1:4. Entendendo as 14 cartas de Paulo. Paulo falando a mesma língua nas suas 14 cartas. A saudação de Paulo era o que, irmão? Graça e paz. Tito 1:4. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador. Maravilha de Deus. Irmão, você começa a entender essas 14 cartas de Paulo, você começa a entender as 14 cartas de Paulo, você começa a entender que você é um espírito regenerado, santificado, justificado, nenhuma condenação há no teu espírito, né? Ninguém te separa do amor de Deus, ninguém tira você da mão de Deus. Por quê? Porque você é, né, alicerçado, você é totalmente ganhado por esse Criador maravilhoso, porque você é filho e nós somos filhos. Por nós sermos filhos, nós reverenciamos ao nosso Criador. E aonde está escrito isso, irmão Leomar? Hebreus capítulo 12, versículo 28. Vamos entender? Glória a Deus. Vamos entender isso aí, amados? Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Reverência o que, irmão? Com temor, reverenciar o nosso Criador. Que maravilha você entender isso. Entendendo as 14 cartas de Paulo. Irmãos, nós vamos ficar por aqui, porque é profundo isso aí. Dê uma pincelada aí para os irmãos entender, né, aí no vídeo, os irmãos que estão aqui. É profundo, mas nós temos que estudar, viu, irmão? E estudar, porque é profundo essas cartas de Paulo. Porque é sobre a ressurreição de Cristo. E entender a ressurreição de Cristo é só para os eleitos e aquele que é chamado. Porque aqueles que não é eleito e é chamado, traz confusão para a sua mente. Aí Pedro chama eles de ignorante. Oh meu Deus. Entendendo as 14 cartas, né, de Paulo. Deus continua nos abençoando, né, nos dá uma semana maravilhosa. A cada um dos irmãos, os irmãos aí do canal que vai assistir esse vídeo, uma linda semana para você, né? Todos aqueles que estão inscritos nesse canal maravilhoso aí, né? Abençoado. Continua sempre, né, dando essa curtida aí maravilhosa, né? Se inscrevendo, né? Comentando, deixando o seu like, né? Nos ajuda aí para nós pregar o Evangelho da Graça a todo o Brasil e a todo mundo. Amém, queridos? Vamos orar a Deus? Senhor Deus, Pai querido, Tu és soberano, meu Deus. Obrigado por entender um pouco das 14 cartas do Teu Filho que Tu levaste ao paraíso, meu Deus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verdade. E aquele que anda segundo o Espírito, que acredita, crê na ressurreição do nosso Criador. Porque teve 3 dias ali, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E ele hoje é o único Criador, é o único Pai, e nós somos filhos. Muito obrigado. Todos podem dizer amém. Uma salva de palmas para Cristo. Graça e paz aos
irmãos do canal.